Se você tiver... Vamos lá. Você é um cara que tá, é reconhecido como do bonde dos canceladores, que talvez seja uma maioria hoje, pelo menos nas redes sociais, dá pra dizer que tem uma galera ali que é bastante... quem, em geral, articula esses cancelamentos é uma galera que tem, vou dizer assim, de forma grosseira, mais progressista, sabe? Provavelmente. Então, se você faz parte dessa galera e você falou uma besteira e você pede desculpa, isso daí os caras tendem a relevar, a dar uma maciada, a passar um pano, não sei o quê. Agora, se é o contrário, aí você tá fudido mesmo. Então, por isso que eu acho que depende O que é o contrário? O contrário é você tá no outro grupo político. Sim. E você falou uma grande merda. E aí não adianta você pedir desculpa, porque a maioria dos caras que estão ali pra te destruir... na verdade, os caras que estão ali pra te destruir, eles são a maioria naquele ambiente. Sim. E é muito interessante como tem algumas pessoas, ou diria até algumas empresas, que veem o que rola no Twitter, por exemplo, e acham que aquilo ali é um reflexo verdadeiro da sociedade, quando, na verdade, eu acho que aquilo ali é um pedacinho. Se for pra rua, por exemplo, é diferente. Sabe? Sim, A percepção das pessoas. Se você for falar com o que a gente pode chamar de gente comum, provavelmente vai ser bem diferente daquele universozinho. Que é evoluído. Que como você falou, progressista e tal. O que eu acho sobre esse assunto é que, assim, se você é desse grupo chamado de progressista, que eu acho que essa expressão é um clichê, né? Mas eu entendo claramente o que significa. E você fala alguma coisa que você vai ser posto em dúvida, quando você pede desculpa, na realidade você está se oferecendo para o grupo de juízes que te condenam ou não e pedindo, pelo amor de Deus, me perdoe, entendeu? E aí, dependendo de como tiver a sua situação em relação a essa banda, os caras ou as mulheres do grupo podem acabar batendo em você mais. Imagina, por exemplo, uma mulher que comete uma gafe porque ela tem que ser o tempo inteiro feminista e ela fala uma frase que não é, né? Ela vai levar uma espécie assim de surra para aprender a não fazer mais isso. E depois ela é recebida de volta no jantar inteligente, né? Mas ela tem que fazer lá, ela ou ele, mas eu dei esse exemplo das feministas, quer dizer, vai ter que fazer o seu percurso ali de uma espécie assim de penitência, né? Para que a honra dela de santa ou de santo não fique manchada. Então, eu acho que eu acho que no universo brasileiro, no movimento bolsonarista, isso acabou acontecendo de certa forma. Você tinha que, e tem que, na esquerda ainda é assim, você tem que o tempo inteiro dar prova de pureza ideológica. Você tem que provar que você tem aquelas 3 ideias corretas, ou 4. E se você não tiver essas 3 ou 4 ideias corretas, então você não está merecendo muito fazer parte do grupo dos eleitos, né? E, na realidade, a minha principal birra com a esquerda há muito tempo não é nem necessariamente política. Ela é, antes de tudo, estética, no sentido de que essa atitude me gera um certo desgosto, sabe? De quem se acha do bem. Eu sempre duvido de quem se acha do bem. Eu também. Isso não significa que eu acho o Marquês de Sade legal. Não é isso. Mas eu desconfio de quem se acha do bem. Tem a ver também, toda essa dinâmica tem a ver com o lance que você estava falando lá no teu vídeo lá, que é querer agradar todo mundo o tempo inteiro, né? Não todo mundo. Nesse caso, quer agradar muitos. Quer muito agradar. A torcida. Tem um grupo que te financia ou que te viabiliza e você não pode pensar diferente. Cara, isso é uma das coisas que eu mais tenho preguiça na minha vida. É de ver que as pessoas estão se tornando cada vez mais 2D, no sentido de elas não são mais complexas, sabe? Você consegue, a partir disso eu falo assim, esse cara aqui é um exemplo tosco, mas, por exemplo, esse cara aqui é petista. Todo mundo já sabe o que isso quer dizer, sabe? O cara, você sabe o que ele pensa sobre liberação de armas? Você sabe o que ele pensa sobre liberação de drogas, ou pelo menos faz uma boa ideia, né? E, porra, cara, na minha vida, eu vi o ser humano ser diferente o tempo inteiro. Que eu, pelo menos, e, sei lá, os caras que me cercam, isso é uma parada interessante. Meus amigos,
a gente sempre teve, mesmo vindo de onde a gente veio, a gente tinha umas conversas que elas produziam algo, sabe? Não era um ambiente que todo mundo concordava com todo mundo. Era um ambiente que a gente, que na minha opinião é mais saudável, que a gente cresce mais quando a gente discorda. E aí, discussões que a gente tinha sobre, por exemplo, sei lá, o que eu acho do anarcocapitalismo. E aí vamos trocar ideia sobre isso aqui, cada um com um ponto e tal, levando em consideração a própria vida. E isso produz, quase sempre, opiniões que são diferentes, elas são únicas, ou elas são não necessariamente iguais à do grupo. Quando você quando você não se encaixa numa ideologia, vai? Então, a partir do momento que a gente faz força para se encaixar nessa ideologia, a gente perde... Puta, cara, eu tenho dificuldade de acreditar que aquele cara tá falando a verdade, sabe? Que ele realmente pensa, que ele realmente acredita. E, porra, eu dou tanto valor para isso que eu fico com tédio. É boring, como falam os americanos, é entediante. Mas isso hoje é muito comum, porque você ter uma ideologia hoje, ou demonstrar que a tem, aquele pacote que eu falava de 3, 4 posições, pode significar, por exemplo, ter ou não certo patrocínio. É verdade. Né? Com certeza. Então, se você não tiver aquela posição, ou não garantir, pelo menos publicamente, que você a tem, você pode perder aquele patrocínio, entendeu? E isso é por isso que eu sempre olho assim para essa coisa do patrocínio como uma coisa que é sempre delicada, porque assim como ela sustenta a palavra pública, todo mundo precisa de sustentação econômica, dependendo de como esse sujeito, essa instituição funciona, ela pode, na realidade, caçar parte da sua palavra pública, entendeu? Acontece. Acontece isso, é claro, né? Acontece. Então, isso também, quando eu falava no começo, que eu acho que é um fenômeno aqui da censura líquida, eu estou tomando emprestado o termo do Bauman, é óbvio, que vem de tudo quanto é lado, é porque, por exemplo, eu acho que hoje o branding é uma forma de censura, certo? Tá, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando uma marca trabalha a sua identidade, trabalha aquele universo de valores que ela deve trabalhar para atingir o seu público, ou quando ela quer atingir um público maior do que ela tem aquele conjunto de valores, usando a expressão valores no sentido frouxo, né? Que performam aquela marca, que ela investe e tal. Se por acaso você que está no espectro de patrocínio daquela marca, por algum motivo, tangenciar uma posição que não converge para esse conjunto de valores que a marca investe, ela pode simplesmente tirar você do mapa, certo? Isso eu chamei de censura pelo branding. Porque como imagina que eu sou a marca e eu trabalho a minha imagem, minha identidade, com um conjunto de comportamentos, identidades, valores, imagens, sei lá o quê. E quando eu digo, não, você não vai poder mais participar desse conjunto, eu estou, de alguma forma, dizendo, olha, tudo bem, se eu sou dono da grana, eu tenho direito de fazer o que eu quiser com a grana. É óbvio. Essas são as contradições do mundo. Mas quando a grana começa a ser sistematicamente usada, como a gente sabe hoje, para certos debates sobre identidades e valores, não sei o quê, isso pode virar uma forma de censura, sim. E líquida, porque eu digo que a censura hoje ela funciona dentro do Estado de Direito. Não é Estado de exceção, como normalmente ditaduras são. Que é o Estado de exceção, é aquele Estado que funciona normal aqui, mas para esse grupo não. Como no caso dos judeus, né? Mas no caso de qualquer grupo que seja anti-regime ditatorial específico. Hoje não, ela opera dentro do Estado de Direito, dentro da economia de mercado, né? Por isso que eu chamo ela de líquida, porque ela vem de tudo quanto é lado, ela não tem um endereço, não tem aqueles 3 caras horrorosos que você sabe que são censores. São gente normal. Eu não consigo... vamos lá, na época da ditadura aqui no Brasil, que os artistas eles enganavam os censores, colocando uma letra metafórica e tudo mais nas suas músicas. Hoje, a sociedade, as marcas e o Estado estão... Você não sabe onde vem. É mais ou menos isso que você está dizendo, né?
Pô, e assim, sobre o lance das marcas e seus valores, as empresas e seus valores, os seus ideais, não sei o quê, eu também, é aquilo que você falou, o cara faz o que ele quiser com o dinheiro dele, mas é muito louco, porque assim, eu consigo ver muito claramente, ou eu acredito que eu consigo ver muito claramente, que algumas dessas ações, ou esses valores, ou, vamos lá, o que essas marcas defendem, entre aspas, é só mais um jeito de se alinhar a um determinado discurso e nem é de verdade. Sim. Sabe? Eu já vi, assim, já vi algumas coisas acontecendo que tu fica, porra, mas o cara tá me dando um esporro porque eu fui... Aqui vai um exemplo, X, tá? Qualquer. O cara tá tem uma reunião com 6 caras brancos me dando esporro porque eles acham que eu fui racista em algum momento, sabe? Então, assim, E eles são todos brancos. E eles são todos brancos. E tu fica, caralho, mas peraí, eu não entendi. Por que veio daí esse tipo de coisa, né? E, pô, isso daí é uma das paradas assim, que me frustra, cara. Porque é assim que funciona. E o assim que funciona atrapalha, na minha opinião, o cara que ele tá tentando falar o que ele acredita que é verdade. Eu não tô falando que ele tá falando um bagulho bonito, ou que é incrível, ou muito inteligente. É só que, pô, você tá impedindo uma possibilidade de visão de mundo de existir. Porque, sim. E, porra, e essa censura líquida que você tá falando, ela vai minando e a gente vai se tornando cada vez mais puro, entre aspas, e cai numa ditadura da verdade, entre aspas, de novo. Né? E sempre em nome do bem. Sempre em nome do bem. Não seja lá que bem for. Não tem afinal, sempre que você tá... O ser humano dificilmente... Eu não sei, mas... eu não acho que eu tô fazendo mal nunca. Pra mim, a minha percepção sobre mim mesmo é que eu sou um cara legal. Mas eu posso ser um grande filho da puta com o Bruno, por exemplo. Nem me liguei. Né? É possível. Sei, essa é uma discussão bem antiga. E é interessante porque... as pessoas, elas nem se ligam que essa possibilidade existe. Que você não está fazendo bem? Que você não está fazendo bem. Porque a gente, provavelmente isso é algum viés adaptativo, né? Eu digo adaptativo no sentido darwinista. Algum viés adaptativo que faz com que a gente tenha uma percepção, uma autopercepção, na maioria dos casos, em que a gente sempre acha que o que a gente está fazendo é bem, está certo, a gente racionaliza, né? Isso provavelmente é um modo de conforto muito antigo da espécie que nos ajudou e nos ajuda a atravessar a vida, os dias, os problemas, os conflitos, enquanto que se você, ao contrário, estiver sempre achando que você está fazendo mal e ruim, você é um deprimido. Sim. Né? Vai acabar tomando remédio. Ou um arrombado também. Né? Pode ser, mas você não vai estar... se a gente não tivesse alguma medida, uma percepção de que nós estamos funcionando mais ou menos bem, talvez fosse muito complicado enfrentar toda uma gama de problemas que a gente enfrenta na vida.